meus amores, bom dia, espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje vai ser através de uma videoaula pequena, mas não se preocupe que na próxima aula, que vai ser em tempo real, né? Aí a gente vai dar uma revisada no que vocês viram hoje nesse vídeo. Não esqueça que no final do vídeo tem uma atividade, essa atividade tem um tempo certo para ser postada lá no Proesc, tá bem? Qualquer dúvida já sabe, me procura, fala no WhatsApp, mas assista ao vídeo, pega, anota os pontos mais importantes, não deixa de anotar. Quanto mais vocês anotam, gente, faz um pequeno resumozinho do que foi falado sobre cada tópico, fica mais fácil de vocês conseguirem assimilar. Beleza? Vamos hoje para falar um pouquinho sobre clima e tempo, certo? Vamos começar a falar assim do clima, né? Do que é esse clima. Então, gente, o clima de qualquer região, ela vai ser definido pelos fenômenos atmosféricos que ocorrem próximos à superfície terrestre. Ou seja, se chove muito, se chove pouco, se essas chuvas são chuvas acontecem mês a mês, ou chove muito, mas chove só durante 2 meses e depois não chove mais. Então, para determinar esse clima de uma região, é preciso também se preocupar com os principais atributos que vão caracterizar o clima dessa região, que são eles: vai ser a pressão atmosférica, regime de chuvas, os ventos, os movimentos, né, movimentação das massas de ar, umidade de ar e temperatura. Então, gente, esses são as principais características para saber como é que é classificado um clima de determinada região, certo? E também, todos esses fatores que eu acabei de falar aqui, eles são influenciados diretamente por quem? Olha a imagem, diretamente pelo Sol. Mas de que forma? Presta atenção aqui. Ó, eu falei o quê? Que tudo que caracteriza o clima de uma região, ele é definido por essas classificações, esses atributos que eu acabei de falar, que é pressão atmosférica, regime de chuvas, vento, movimento da massa de ar, umidade do ar e temperatura. Então, todos esses fatores, eles são influenciados diretamente pelo Sol, certo? Mas de que forma? Se vocês observarem aqui, a Terra, como a gente já falou, né, sobre os movimentos da Terra, a Terra ela é esférica. A Terra tem um formato arredondado, certo? Então, devido a esse formato arredondado da Terra, os raios solares, o que acontece? Eles vão incidir mais diretamente, certo? Ou seja, no momento que os raios solares incidem, né, nesse formato esférico da Terra, incidem em toda a Terra mais diretamente, essa intensidade ela vai ser com maior intensidade nas áreas próximas à linha do Equador. Note que a linha do Equador é essa linha que divide a Terra em dois, né, em dois espaços, que é o Polo Norte e o Polo Sul, certo? Então, ele divide a Terra ao meio. Então, os fatores do clima, eles são influenciados diretamente pela luz do sol. Essa luz do sol, ela vai ali, ó, se projetar sobre a Terra por causa do seu formato esférico e com maior intensidade na região, né, próximas à linha do Equador. Então, essa intensidade, ela vai diminuir gradativamente com o aumento da latitude em direção aos polos, que é o Polo Sul e o Polo Norte. Mas o que é isso? Por que essa radiação vai diminuir, né? De acordo com a latitude. A latitude é importante que vocês saibam que é a distância, né? Que é medida em graus de uma determinada posição da Terra em relação à linha do Equador. Então, gente, se vocês olharem aqui, olha a imagem. Na imagem, essa linha preta traçada ao meio que divide a Terra nesses dois hemisférios Polo Norte e Polo Sul. Nós temos aqui, ó, a linha do Equador está no 0 grau. No momento que sai da linha do Equador para cima, para o Polo Norte, a latitude é de 90 graus. No momento, ó, que vai da linha do Equador para baixo, para o Polo Sul, aí vai ter uma diminuição de menos 90 graus, certo? Então, quer dizer o quê? Que essa intensidade, né, da luz solar sobre a Terra, né, próxima à linha do Equador, vai diminuir
com o aumento da latitude, com o aumento da distância, certo? Em direção aos polos, tanto o Polo Sul como o Polo Norte, ok? Anota isso que é importante, não esqueça. Então, gente, aqui, ó, como eu acabei de falar, ó, Paulo, coloquei as setinhas aqui, ou seja, essa intensidade das luzes do sol vai diminuir com o aumento da latitude, com o aumento da distância, né, em graus, que é da linha do Equador para os polos, Polo Sul e Polo Norte, ok? Outra coisa muito importante é a gente saber aqui o que são as zonas climáticas. Então, gente, a variação da incidência dos raios solares em função da latitude, em função da distância da linha do Equador até os polos, é o principal fator que determina os diferentes climas da Terra e permite diferenciar as zonas climáticas. Ou seja, então, o que faz que a Terra ela tenha climas diferentes, vamos supor, não é, a palavra não é bem formulada, né? Que são descritas como zonas climáticas, é por conta desses raios solares, que há o quê? Uma leve diminuição quando a gente fala da latitude, ou seja, quando a gente fala da diminuição dessa distância da linha do Equador em razão dos polos, Polo Sul e Polo Norte. Então, nós temos 3 zonas climáticas, como vocês estão vendo aí na imagem. Nós temos essa primeira zona climática aí, a imagem está um pouquinho pequena, mas vocês vão ver. Essa parte em vinho é chamada de zona intertropical. Aí nós temos essa parte aqui em laranja, que é a zona temperada. E temos a terceira zona, que é a zona polar. Então, gente, essas 3 zonas que eu acabei de falar, elas são encontradas nos 2 hemisférios da Terra. Ó, quais são os hemisférios? Hemisfério norte e hemisfério sul. Então, quer dizer que toda a Terra ela está, né, circundada aí por essas zonas climáticas, certo? Se vocês observarem na imagem aqui, aqui é de que forma que estão localizadas essas zonas, certo? Então, gente, de um modo bem abrangente mesmo, as maiores temperaturas da Terra, elas são observadas nas latitudes mais baixas. Ou seja, onde é que estão as latitudes mais baixas? Está aqui, lá no Polo Norte. Se vocês voltarem àquela imagem, vocês vão ver. Está lá no Polo Norte. Deixa eu ver se é Polo Norte mesmo. Vamos voltar aqui a imagem. Tá vendo? Desculpa. Ó, vou falar de novo. De um modo geral, as maiores temperaturas são observadas nas latitudes mais baixas, ou seja, que é na zona intertropical, que é nessa zonazinha vermelha, que eu vou voltar a imagem daqui a pouco. Então, é no Polo Sul, onde estão essas zonas intertropical, certo? Ao passo que as menores temperaturas são registradas nas latitudes mais altas, isto é, nas zonas polares, certo? Então, as maiores temperaturas estão aqui na zona intertropical, anota, é importante, e as temperaturas mais baixas estão localizadas, ou as menores temperaturas, né, as mais baixas, são localizadas nas zonas polares, que é nessa partezinha branca que vocês estão vendo aqui na imagem, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é o que é o clima, quais são os principais atributos de um clima, por que o clima, né? Quais são os fatores que influenciam para que o clima mude em relação a cada região? Lembra da luz solar, quando eu falei? Lembra da terra? Lembra da latitude? E me diz aí o que é as zonas climáticas, certo? Aí vamos falar aqui um pouquinho sobre ventos e brisa. Gente, vento é o ar em movimento, né? Você tá aqui, você tá em casa, tá saindo no lado de fora da sua casa, vocês vão ver aquele arzinho batendo no seu rosto. Então, ali é o vento, que é chamado de ar em movimento. Então, a movimentação do ar vai ocorrer como consequência do aquecimento do ar atmosférico, certo? Vamos analisar essa imagem. Se vocês olharem aqui, nós temos o Sol e nós temos a radiação solar. Então, a radiação solar, quando ela atinge, ó, tá vendo aqui os raios solares, essas 3 setazinhas aqui, atingindo a superfície terrestre, nesse momento, essa radiação pode ser
absorvida ou ela pode ser refletida. No momento que ela é absorvida do ambiente. No momento que ela é refletida, ela pode ser refletida na atmosfera, certo? Então, quando o ar frio ele desce, o ar frio ele se aquece ao se aproximar da superfície terrestre. No momento que o ar quente, que já é aquecido, sobe, ele perde calor ao subir e começa a se resfriar. Uma coisa que vocês têm que entender muito, que é bastante importante para que vocês entendam, é o seguinte: porque o ar próximo ao solo tende a subir, né? Ou seja, eu falei o quê? Que o ar quente, no momento que ele sobe, lá quando ele vai perdendo calor e acaba se resfriando. Mas por que que ele perde calor, né? Por que que ele sobe? Na verdade, não é nem porque ele perde calor, mas por que que esse ar quente, esse ar que está próximo à superfície terrestre, ele acaba subindo. Então, gente, esse ar quente que está próximo ao solo, ele tem uma densidade menor que o ar frio dessas camadas mais superiores. Então, dessa forma, o ar frio, por ser mais pesado, desce e força o ar quente a subir, né? Por quê? Porque o ar quente ele é mais leve. Então, no momento que ele é mais leve, então ele tem mais facilidade para subir. Então, já sabe, porque o ar que está próximo ao solo tende a subir, porque o ar frio ele é mais pesado, então ele tende a descer, e como o ar quente ele é mais leve, então ele tende a subir, ok? No momento que ele sobe, ele perde calor e acaba resfriando ali o ambiente. Aí nós temos instrumentos para medição do vento. Então, gente, é importante saber, conhecer, né, qual a direção e a velocidade do vento, certo? Porque esse conhecimento interfere nas atividades humanas. De que forma? Por que é importante? Porque para fazer a previsão do tempo e para o controle dessas atividades que eu falei, né, humano, como o pouso de helicóptero, como a embarcação, saber se você pode ou não colocar sua embarcação no mar. Então, é importante que você tenha esse conhecimento. Então, elas vão influenciar, sim, diretamente na vida das pessoas. Então, quais são os instrumentos que a gente pode medir a direção e velocidade? Esse primeiro exemplo aqui, ó, que é a biruta. Como está dizendo aqui na imagem, é um modelo simples de biruta, como esse, que é usado em aeroportos para orientar o pouso e a decolagem de aeronaves. Mas temos outra coisa muito importante, que é para medir. Ali, a biruta serve para a direção, né, do vento. Já para medir essa velocidade do vento, vai usar essa segunda imagem, que é o anemômetro. Que existe vários modelos. Se vocês colocarem no Google aí, vocês vão ver uma gama de modelos. Então, gente, nesse anemômetro aqui, que é chamado de anemômetro de canecas, quanto maior for a velocidade do vento, mais rápido essa caneca vai girar. Então, a velocidade então, é registrada e indicada ali no mostrador. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque ele afeta diretamente nas atividades do ser humano, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o que é brisa marinha e o que é a brisa terrestre, né? Então, o que é brisa? Brisa é quando há deslocamento do ar que vai ocorrer na região do litoral, que no caso é conhecido, como eu acabei de falar, como brisa, certo? Vai ter dois tipos de brisa, brisa marinha e a brisa terrestre. A brisa marinha, ela ocorre mais durante o dia. Por quê? Porque durante o dia, o ar se aquece mais rapidamente que a água, certo? Olha a imagem, aqui você está vendo a imagem de uma moça, de uma mulher, né? Ali em cima do continente, né? Na areia, e tem ali o oceano. Então, como a gente sabe que durante o dia a Terra se aquece mais rapidamente que a água, então vai formar o quê? No momento que isso acontece, vai formar regiões de baixa pressão sobre o continente, ou seja, onde a mulher está ali perto dos coqueiros, pois ela está mais quente que o mar. Então, isso faz com que o ar se desloque do oceano em direção ao continente, formando a brisa marinha, certo? Já a brisa terrestre é o contrário. Então, geralmente ela acontece à noite. À noite, o sol, ao invés de esquentar, vai esfriar mais rapidamente que a água. Isso ocorre porque uma zona de baixa pressão sobre o oceano. Isso vai criar, na verdade, né, uma zona de baixa pressão sobre o oceano, que está mais quente que o continente. Então, o ar ele vai se deslocar da terra para o mar, formando a brisa terrestre. Na brisa marinha, o ar se desloca do mar para a terra, que é o contrário, certo?
E vamos falar aqui sobre umidade e precipitação. Gente, tudo que a gente está falando aqui é de radiação solar. Radiação solar é o quê? São os raios solares que incidem onde? Na atmosfera. Então, essa radiação, ela tem o papel de fazer o quê? Aquecer a superfície da Terra, promovendo o quê? Com isso, a evaporação da água existente naquele ambiente. Então, o vapor de água formado, ele vai se movimentar na atmosfera junto com outros gases. Então, a quantidade de vapor de água que está presente ali na atmosfera vai ser chamada de umidade de ar. Certo? Então, gente, o que acontece? Com isso, com essa umidade de ar ali, né, com esse deslocamento, né, dessas massas, o que acontece? Começa a ter a formação de gotículas de água. Essa formação de gotículas, ela acaba se aderindo mais e forma um núcleo de condensação. Então, olha a imagem. Você tem a primeira, que é gotícula do tamanho médio, então formando ali núcleo de condensação, certo? Isso ocorre por quê? Por que ocorre esse núcleo? Porque o vapor de água precisa de uma superfície sobre a qual possa se condensar, possa se juntar, certo? Então, a gotícula do tamanho médio vai se condensando e vai se transformando em tamanho grande. Aí começa a ter o quê? Gotas de chuva. Depois a gota grande vai se fundir, né? Vai se condensar e vai se juntar às gotas menores. Então, as gotículas de água na atmosfera vão se juntando umas às outras e ficam cada vez maiores até caírem em forma de precipitação, que é chamado de chuva. Ok, pessoal? Então, a chuva acontece dessa forma por conta dessa radiação solar, certo? Que acaba se evaporando no universo e acaba ali, ó, se juntando várias gotículas, começa a se condensar até se transformar em chuva. Vamos aqui agora, quais são os tipos de precipitação? Temos dois, nós temos a neve e o granizo, né? No Brasil é pouco difícil a gente ver, mas tem alguns lugares que existe sim, né, a neve, que existem lugares também aqui no Brasil que cai granizo, mas não é com muita frequência. Então, a neve é o que? São cristais de gelos formados pelo congelamento do vapor de água atmosférica. Já o granizo é a precipitação de pedras de gelo. Então, ó, coloque no vocabulário de vocês que precipitação é a mesma coisa que chuva. Ok, gente? Não esqueçam. Vamos falar aqui, já que a gente está falando de chuvas, de precipitação, vamos falar sobre o total pluviômetro. O que é esse total pluviômetro? É uma medida que vai indicar a quantidade de chuvas que cai em determinada região, certo? Então, essa medida, e na verdade, ela é feita por um determinado período de tempo. Não é algo assim, choveu hoje uma semana e só tem essa semana, não. Vai ficar medindo ali, ó, várias semanas durante o ano para saber a quantidade de chuvas que caiu naquele local, naquela região em determinado tempo, certo? Então, gente, o regime de chuvas, né, que é medida por esse total pluviômetro que eu acabei de falar, é a distribuição dessas chuvas ao longo de quê? Do ano, gente. Então, como eu acabei de falar, não é uma coisa de uma semana ou de um mês, é um ano todo fazendo essa medição. Nessa imagem aqui, ó, tá falando sobre o funcionamento do pluviômetro. O que acontece? Ele é muito fácil, então diariamente vai ter uma pessoa ali que vai ficar responsável para fazer essa medida nos horários pré-estabelecidos. Se for 8 horas da manhã, tem que estar lá 8 horas da manhã, quando chover, para poder anotar ali, ó, quanto em graus teve de chuva, certo? Vamos lá. E agora, vamos falar um pouquinho de nuvens, né? Existem as nuvens, elas são classificadas em 4, né? Aí temos aqui nessa imagem A, B, C e D. Essas imagens aqui são os tipos de nuvens existentes. Então, a primeira é cirrus, a segunda, a letra B, logo do lado é estratos, a terceira é cúmulos e a D é cúmulos nimbus. Essa primeira, essa cirrus, são nuvens ralas e alongadas, como vocês estão vendo aí. Então, elas vão ocorrer em altitudes maiores, certo? Que as altitudes em que se formam outros tipos de nuvem. Então, ela vai ficar bem lá em cima, não é algo tão visível assim. A letra B, né, a nuvem, a estratos, elas formam-se em altitudes mais baixas. Já a letra C,
acúmulos, ela apresenta uma base mais plana, como vocês estão vendo aí. São nuvens baixas e também estão associadas à chuva. Então, no momento que vocês verem acúmulos ali, se vocês observarem ela, vocês vão ver que ela ali vai cair uma precipitação a qualquer momento. E por último, a D, que é a cumulonimbus. Elas são volumosas, elas são muito grandes, elas produzem chuvas e originam tempestades, trovoadas e são muito comuns no verão, certo? E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das massas de ar, né? O que são elas? Elas são grandes porções que ocorrem na atmosfera, que possuem condições de temperatura, de pressão e de umidade semelhante ao longo de toda a sua extensão, certo? Essas massas de ar que se formam sobre os oceanos, elas são úmidas. Já as formadas sobre os continentes, elas são secas. Mas por que isso acontece? Então, gente, toda vez que uma massa de ar, as massas de ar que se formam sobre os continentes, né, que é sobre a Terra, sobre a superfície terrestre, elas vão ser úmidas. Já sobre os continentes, as massas de ar que se formam sobre os oceanos, que são úmidas, e as sobre os continentes, que são secas. Por que isso acontece? Porque, gente, a energia do Sol, tudo a gente fala aqui de radiação do Sol, né? Sobre os raios solares. Então, a energia do Sol, ela vai promover o quê? Uma evaporação das águas dos oceanos, certo? Então, por isso que as massas de ar que se formam sobre os oceanos, elas são mais úmidas. E o vapor de água que é formado vai se juntar ao ar sobre esses oceanos também, ok? As massas de ar, elas são consideradas em duas classificações, que é massa de ar quente e massa de ar fria. A massa de ar quente é aquela que é mais quente que a superfície sobre a qual se desloca. Já a fria é o contrário, é aquela que é mais fria que a superfície sobre a qual a qual ela passa, ela se desloca. Então, gente, o encontro dessas massas de ar é que favorece a formação de nuvens, de chuvas e de trovoadas. Então, a gente sabe que as nuvens de chuva e de trovoadas é a cumulonimbus, que é a imagem D aqui, como eu falei na estante, certo? Temos as correntes marítimas. O que são essas correntes? Essas correntes, gente, além das marés e das ondas, a água do mar também movimenta, né? Ela é movimentada pelas correntes marítimas, que são grandes massas de água que se deslocam por grande distância, certo? Então, gente, o que é que essas correntes marítimas fazem? Elas, além de influenciar os ecossistemas marinhos e a pesca, elas interferem também no clima dos continentes. Então, as correntes quentes, que são originadas lá nos tropicais, nos trópicos, podem levar calor e umidade para as zonas mais frias do planeta. Já as correntes frias dificultam a evaporação e, consequentemente, a formação de nuvens e chuvas sobre os continentes. Então, essas correntes frias aí, é por isso que existem lugares que é mais difícil de haver chuva. Essa imagem abaixo, gente, são as principais correntes marítimas do planeta, né? Em vermelho são as correntes quentes e em preto são as correntes frias, certo? Elas podem ser quentes, como eu falei, vermelha, ou frias em azul. As correntes quentes, elas se originam onde? Nas regiões tropicais. Já as frias, nas regiões polares. Lembra que eu falei do Polo Norte e Polo Sul? E a corrente quente que se desloca próxima à costa brasileira é chamada de corrente do Brasil. E por fim, gente, terminando nossa aula, vamos falar sobre previsão do tempo, né? Então a gente sabe que a previsão do tempo é algo muito antigo. Só que antes dependia da observação de alguém, não era algo cientificamente comprovado, certo? Então, gente, o que as pessoas faziam antigamente? Então, assim, quando o ser humano ele começou a fazer plantações, a cultivar o solo, há muito tempo atrás, ele aprendeu a prestar atenção na passagem das estações do ano, para poder saber se o clima seria favorável para plantar ou não, certo? Só que, no entanto, essas avaliações se baseavam apenas na observação visual da atmosfera, não era algo mais palpável. Então, com a invenção de aparelhos capazes de medir a temperatura, a pressão e a umidade do ar, os estudos
né, dos fenômenos atmosféricos, tornou-se mais preciso e por isso começou a desenvolver uma ciência chamada de meteorologia, que estuda os fenômenos meteorológicos, certo? Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem de satélite que mostra uma frente quente próxima ao litoral do Brasil em 16 de novembro de 2016, há uns anos atrás aí. Então, gente, a previsão do tempo é algo estudado, algo cientificamente comprovado, ok? Através da meteorologia. Aí a minha pergunta é, o capítulo fala sobre clima e tempo. Será que é a mesma coisa? O que é que vocês acham? Me respondam se tempo e clima, eles são iguais, têm a mesma definição. Eu quero que cada um, na atividade que vocês vão fazer para entregar ainda nesta aula, até no horário de 9 horas da manhã, lá no Proesc, eu quero que vocês me respondam. Clima e tempo são iguais, têm a mesma definição, ou vocês acham que é algo mais... são parecidos, mas tem alguma coisa aí de diferente? Eu quero ver a resposta de vocês como se fosse a primeira questão, ok? Então, gente, a atividade de classe está na página 45. Vocês vão fazer essa sobre me responder se clima e tempo são iguais e me responder também a questão 1, 2, 3 e 4. São bem facinho. Não, vocês não vão ter dúvida de jeito nenhum. E atividade de casa que também está lá no Proesc, beleza? Brigadão, beijão. Até a próxima aula que vamos revisar um pouquinho desse assunto para aqueles que não compreenderam.